Capítulo 1. A Eterna Pergunta. Quem sou eu? O que sou eu? Por que eu sou? Até onde estou vinculado? Qual é minha relação com o universo, com o homem e com Deus? O que é a verdade? Como posso conhecer a verdade? De onde vem o meu poder? Qual é a fonte do meu poder? Como posso encontrar o balanceamento? Nas minhas relações com os meus semelhantes, como conhecer esse balanceamento em nosso intercâmbio que enriquecerá tanto a eles quanto a mim? Inúmeros são os ensinamentos religiosos e muitos são os mandamentos para o bem. Mas o bem ainda está velado de meus olhos como uma névoa grossa que esconde tua luz, que eu busco em vão. Eu tropeço em sua escuridão, desbalanceado, eu caio. Ó tu, invisível, rasga de meus olhos o véu ofuscante que esconde o caminho para a tua luz, para que eu possa encontrar meu caminho até ti. Esse é o grito das eras. Esta é a pergunta sem resposta que surge do coração desta geração que desperta. A civilização avança em ciclos. A nova compreensão transforma periodicamente a humanidade em seres superiores. Um novo ciclo de 3.000 anos de duração está agora em sua fase de nascimento. A onisciência, onipotência e onipresença de Deus estão centradas na consciência de cada homem. Mas poucos são os que conhecem a unicidade de sua própria alma com a alma universal. O homem necessita de muitos milênios para começar a ter consciência disso. Cada ciclo do homem o aproxima de sua consciência, de sua unicidade com a luz de sua própria fonte. O homem vive em um mundo complexo e desconcertante de efeito, do qual ele não conhece a causa. Por causa de sua multiplicidade e complexidade aparentemente infinita, ele não consegue visualizar o simples princípio subjacente do balanceamento em todas as coisas. Ele, portanto, complexifica a verdade até que seus muitos ângulos, lados e facetas tenham perdido o balanceamento uns com os outros e com ele. A verdade é simples. O balanceamento é simples. A troca rítmica balanceada entre todos os pares de expressões opostas em fenômenos naturais e nas relações humanas é a arte consumada do universo da luz de Deus. É também a lei. Nesta lei universal fundamental reside a continuidade balanceada de toda expressão criativa no universo, de ondas elétricas de Deus de duas luzes condicionadas em movimento aparente, que registram a ideia única e integral da criação de Deus em inúmeras partes aparentemente separadas dessa ideia integral. A voz interna. A grande pergunta não respondida do homem tem uma resposta simples. A voz silenciosa dentro de cada homem está sussurrando-a incessantemente para sua consciência em despertar. Todo desejo escrito sobre o coração do homem é levado à fonte, e sua resposta virá. Mas poucos são os que perguntam de forma abrangente e menos ainda os que ouvem. Muitas são as eras de preparação para o mérito de ouvi-la, pois a consciência do homem está isolada de sua fonte pelas sensações de seu corpo eletricamente condicionado, que ele pensa erroneamente ser sua mente e seu eu. O que ele chama de sua mente humana objetiva é a sede das sensações elétricas de seu corpo. O que ele confunde com o pensamento é apenas uma consciência elétrica das coisas sentidas e registradas dentro das células de seu cérebro para uso repetitivo através do que é chamado de memórias. As memórias não têm mais relação com o conhecimento da mente universal que está no homem do que os discos de vitrolas com a fonte de suas gravações.
O que ele pensa como seu corpo vivo é apenas uma máquina motivada eletricamente que simula a vida através do movimento estendido a ela a partir de sua alma própria centralizada, que sozinha vive e deseja que o corpo se mova. O que ele chama de sua mente subjetiva é sua consciência, seu armazém espiritual de todo conhecimento, todo poder e toda presença. Essa consciência é o seu eu eterno, através do qual sua onisciência, onipresença e onipotência são expressas à medida que ele lentamente se torna consciente de sua presença dentro dele. Os fios nervosos eletricamente oscilantes que operam seu mecanismo corporal agem quase inteiramente através de reflexos automáticos e controle instintivo, e em muito pouco grau através de decisões mentais. Cada célula e órgão de seu corpo tem uma consciência elétrica de seu propósito, e cada uma cumpre esse propósito sem qualquer ação mental por parte da inteligência que ocupa aquele corpo. Os batimentos cardíacos, por exemplo, são puramente automáticos. Os glóbulos brancos do sangue correm para reparar um ferimento no corpo tão automaticamente quanto um sino toca quando um botão é apertado. Neste corpo e em seu cérebro de registro elétrico, o homem acha que pensa e vive, ama e morre. Ele pensa que está consciente enquanto está acordado e inconsciente ao dormir, não percebendo que em toda a natureza não existe essa condição de inconsciência quando a sensação cessa durante o sono. O homem não diz que seu dente está inconsciente quando é adormecido por curto-circuito da corrente elétrica no fio nervoso que dá a consciência elétrica percebida a seu dente. Ele sabe que seu dente não pode estar consciente, mas não sabe que seu corpo não pode estar consciente. Nem sabe ainda que a consciência nunca dorme, nunca muda, pois a consciência no homem é sua imortalidade. É a luz que ele busca sem saber, mas assume que a sensação de seu cérebro é seu pensamento. O homem ainda é novo. Ele mal saiu da escuridão de sua selva. Durante os milhões ou mais de anos de seu desdobramento, ele confiou na sensação de suas ações e na evidência de seus sentidos para seu conhecimento. Ele tem estado consciente do espírito que há nele apenas há alguns milhares de anos. Neste início de sua nova consciência, ele está confuso. Não sabe o que é a mente nele, o que é a consciência nele e o que é sensação. Ele ainda não aprendeu que os corpos são apenas mecanismos autocriados que manifestam seu eu centralizador e que o eu manifesta Deus como um com ele. Da mesma forma, ele ainda não aprendeu que os corpos não vivem nem morrem, mas se repetem continuamente e para sempre, como toda ideia de mente também se repete. A roda, por exemplo, é um mecanismo composto por um cubo, raios e um aro. Uma pequena parte da roda toca o solo, sente-o, depois o deixa, até desaparecer do alcance das sensações que conectam o aro, os raios e o solo. Mas então ela reaparece. Quando isso acontece com o homem, dizemos: ele nasceu, viveu e morreu. Quando acontece com a maçã, a chama, ou com a árvore, dizemos: a maçã foi comida, a chama se apagou e a árvore se decompôs. Dizemos isso porque apenas uma pequena parte do ciclo de qualquer ideia está dentro do alcance de nossos sentidos. A maior parte do ciclo está além de nosso alcance de percepção, assim como a maior parte da roda está além da percepção sensorial do solo. Ainda não sabemos que a parte invisível dos ciclos de todas as ideias é tão contínua quanto a roda é contínua. O ciclo da maçã é a luz que chega do Sol e da Terra até aquela metade positiva do ciclo da maçã que seguramos em nossa mão. A metade negativa do ciclo
É a luz que retorna ao Sol e à Terra, para se repetir como outra manifestação da ideia eterna da maçã. O mesmo vale para a chama, a árvore ou qualquer outra parte da ideia única e integral da criação. A chama apaga-se para nossos sentidos, mas ela ainda é. Da mesma forma, a árvore, a floresta, a montanha, o planeta e as nebulosas dos céus distantes aparecem, desaparecem e certamente reaparecem. Da mesma forma, o homem parece desaparecer e reaparecer repetidamente em inúmeros ciclos para expressar a vida eterna do espírito em repetições eternas daquela parte do ciclo do homem que o corpo do homem pode sentir. O homem nunca morre. Ele é tão contínuo quanto a eternidade é contínua. Jesus disse, com razão, que o homem não verá a morte, pois não há morte para ver ou para conhecer. Da mesma forma, o corpo do homem não vive, e nunca tendo vivido, não pode morrer. Só o espírito vive. O corpo apenas manifesta o espírito. Aquilo que pensamos como vida no espírito do homem se manifesta através da vontade do corpo de agir. As ações assim realizadas pelo corpo, sob o comando de sua alma central, não têm poder de motivação ou inteligência em si mesmas. Elas são apenas máquinas motivadas por uma inteligência onisciente e onipotente estendida a elas. Estas coisas ainda não sabemos, pois o homem está em sua infância. Ele está apenas começando a conhecer a luz. Sede transformados para sempre. O homem está sempre buscando a luz para guiá-lo no longo caminho tortuoso que o leva da selva de seu corpo até o topo da montanha de sua alma em despertar. O homem está sempre encontrando essa luz e está sendo sempre transformado à medida que a encontra. E à medida que a encontra, ele gradualmente encontra seu eu, que é a luz. E à medida que ele se transforma cada vez mais pela luz divina do eu em despertar dentro dele, ele deixa a selva abaixo dele na escuridão. Há aqueles que procuram a luz que estão desanimados, porque aparentemente não conseguem encontrá-la, totalmente inconscientes de que a têm encontrado desde sempre. Desconhecedores esperam encontrá-la de uma só vez em algum flash ofuscante de todo o poder, todo o conhecimento e toda a presença. Ela não vem dessa forma até que se esteja próximo ao topo de sua montanha. O homem não pode suportar grande parte da luz ao mesmo tempo enquanto seu corpo ainda é novo e está muito próximo de sua selva. Todos os que estão bem fora da selva já encontraram luz suficiente para iluminar seu caminho para fora de suas profundezas escuras. Aquele que está longe da selva e ainda procura a luz nos céus, está sempre encontrando-a e está sempre sendo transformado à medida que a encontra. Não é possível nem por um momento tirar os olhos da busca do seu céu, pois um leve vislumbre abaixo na escuridão o leva de volta aos medos da escuridão que o tentam a mergulhar de volta neles. Olhai, portanto, para cima, para os céus da inspiração, onde a glória espera os destemidos e oniscientes buscadores da beleza na pureza da luz universal. Para ele, cujos olhos estão nos céus, a luz virá para sempre, e ele será para sempre transformado à medida que a encontrar. O caminho escuro de sua selva até o topo de sua montanha de glória torna-se cada vez mais iluminado durante a subida do corpo ao espírito. É um caminho difícil de ser escalado, mas glorioso. Todos devem fazer a escalada. A ascensão do homem da escuridão à luz é a peça sempre repetitiva do homem nos planetas de sóis.
Quando toda a humanidade tiver encontrado a luz, a peça estará terminada. Da mesma forma, este planeta estará terminado como uma morada para o homem. Ele será então lançado em sua órbita, sempre em expansão, enquanto Vênus está gradualmente sendo preparado para se tornar o palco para a próxima repetição da ascensão do homem neste sistema solar. Nós, atores da peça, devemos, portanto, contentar-nos com as linhas da peça reveladas a cada um de nós na luz. Devemos, da mesma forma, estar sempre alegres com nossa contínua transformação, pois cada um de nós aprende nosso papel, linha por linha, da melhor forma para cumpri-lo de maneira digna. Todos os papéis da peça são experiências que se tornam a ação da peça. Todas as experiências do homem são parte de seu desdobramento. Cada experiência é parte de sua jornada das trevas para a luz. Todas as experiências são passos nessa jornada até o topo de sua montanha de glória. Todas as experiências, portanto, são boas experiências. Não há nada além de bom. Não existe o mal. Não há nada além da vida. Não existe a morte.